Quando um paciente é exposto a prednisona, prednisolona, dexametasona, betametasona, elas podem suprimir a produção endógena de cortisol, porque elas inibem a liberação dos hormônios que saem do hipotálamo, né? No caso chamado CRH, e o hormônio chamado ACTH da hipófise. Então, supressão. E aí acaba não produzindo cortisol. Então, por que que hoje as prescrições de corticoides em crianças tenta-se fazer até 5 dias? Porque se sabe que depois de 5 dias a chance de supressão é muito alta. Então, a fim de evitar um efeito colateral do tipo crônico, se usa a curto prazo. No exemplo agora da letra D, o que é delayed? No inglês, delay é retardo. Retardo, tá? Então, nesse caso, está vinculado a aparecer algum tempo após o uso do medicamento. Após o uso? Ah, mas como? Por exemplo, a talidomida. O problema da focomelia. Então, as mulheres utilizavam a talidomida na década de 50 para 60, e as manifestações de polidactilia, focomelia, né? Polidactilia, as crianças nasciam com 7 dedos, 8 dedos. Polidactilia. É um exemplo aqui. Por exemplo, outro também que pode se encaixar muito bem nessa história é omeprazol e demência. Pode ser o delayed. Pelo uso a longo prazo, suspendeu o uso depois de 10 anos, mas houve consequência em relação à absorção de vitamina B12. A falta de B12 contribuiu para uma neuropatia, levando à demência. Geralmente elas são mais difíceis da gente colocar aqui como causa e efeito. Ok? Outro exemplo que é mais simples, né? É em relação à exposição ao tabaco e câncer de pulmão. Então, alguém que fala, nossa, eu fumei 30 anos, mas ainda bem que eu parei. Mas isso não significa que ele está imune a uma manifestação de um tumor. Entendido? Na letra E, do AND é o seguinte, só vai acontecer o efeito depois que ele suspender o tratamento. Ou seja, só vai acontecer quando ele parar, de uma hora para outra. Por exemplo, em relação ao omeprazol, uma hiperacidez gástrica, por conta da retirada do omeprazol. Retirada abrupta, né? Vou botar aqui, ó. Retirada abrupta do omeprazol. Alguém que usa um beta-bloqueador. Clonazepam. Quem? Um beta-bloqueador. Isso. Vamos lá. Então, vou botar aqui, ó. Síndrome de... Vou usar seu exemplo. Síndrome de abstinência pela retirada do clonazepam. Uma taquiarritmia pela retirada abrupta do atenolol. Perfeito. Uma hiperalgesia com síndrome de abstinência também pela retirada da morfina. Ok? Então, veja, uma mesma substância pode ter diversos tipos de efeitos adversos, tá? Eu posso ter uma augmented de morfina. Por exemplo, a morfina causa constipação. Isso não é um efeito do tipo B, não é bizarro. Ela vai acontecer. Já é esperado. Ok? Bom, e a última é a que eu menos gosto, mas eu sou obrigado aqui a falar, respeitando o conceito do colega. Mas ele se refere ao F de falha de tratamento, que eu interpreto como uma interação medicamentosa, muitas vezes. Tá? E ela aqui é interpretada como uma reação adversa.
Por exemplo, ele até cita nessa falha o exemplo clássico da associação de rifampicina com contraceptivos orais. Então, na minha opinião, se a gente pudesse reescrever esse mnemônico aqui, esse último eu não colocaria como failure, não seria uma falha do medicamento em si, mas uma falha induzida por interação, né? Então, seria aqui um failure by, né? Vou botar aqui bem pequeno, by drug interactions, ou seja, por interação medicamentosa.